Quantas vezes você já orou e sentiu que faltava algo? Já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver milagres constantemente, enquanto outras não? Será que Deus escolhe uns e deixa outros de lado? Ou será que existe um segredo que ainda não descobrimos? Hoje, quero te contar uma verdade que pode mudar a sua forma de viver a fé. Uma verdade simples, mas poderosa. Conhecimento e manifestação sempre caminham juntos. Imagine um jovem médico recém-formado. Ele passou anos estudando cada músculo, cada sistema do corpo humano, cada medicamento. Quando pega um bisturi para remover uma simples verruga, talvez não use todo o seu vasto conhecimento, mas é justamente esse conhecimento que lhe dá segurança e precisão para agir. No reino de Deus é a mesma coisa. Quando Jesus chamou seus discípulos de homem de pequena fé, ele não estava falando apenas de acreditar, mas de conhecer. Fé não é um salto no escuro. Fé é enxergar claramente porque se conhece a verdade. Se você tem conhecimento, você tem fé. A Bíblia nos lembra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Ouvir, nesse contexto, não é apenas escutar sons, mas compreender, absorver e reter. O conhecimento alimenta a fé, e a fé libera o poder. Veja o exemplo de Eliseu. Ele recebeu porção dobrada da unção de Elias, mas, no início, não manifestou tantos sinais quanto seu mestre. O poder estava lá, mas a chave para manifestá-lo era entender como operá-lo. O conhecimento traz a manifestação. É como receber uma ferramenta poderosa. Se você não sabe para que serve ou como usar, ela ficará guardada. Mas, quando aprende, ela se torna capaz de transformar vidas, inclusive a sua. E isso nos ensina que não basta ter poder, é preciso saber como usá-lo. O poder de Deus não é conquistado pelo nosso mérito, mas recebido pela graça. E para acessá-lo, Jesus nos apresenta duas chaves. 1. Crer nele como único Salvador. 2. Receber por meio da ministração do Espírito Santo, se possível pela imposição de mãos. Se o poder fosse dado por merecimento, o apóstolo Paulo jamais o teria recebido. Antes de se converter, Paulo, ainda chamado Saulo, era um fariseu zeloso, defensor rígido da lei. Ele perseguia a igreja, autorizava prisões, aprovava a morte de cristãos, como no caso de Estevão. Era temido entre os seguidores de Jesus. Mas, no caminho de Damasco, enquanto viajava com cartas para prender mais cristãos, foi cercado por uma luz do céu e caiu por terra. Ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta foi clara: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir desse encontro, tudo mudou. 3 dias depois, Ananias impôs as mãos sobre ele, e Paulo foi curado, cheio do Espírito Santo e batizado. O perseguidor se tornou pregador. O assassino se tornou apóstolo. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Cristo, prometeu nunca abandoná-lo. Mas, quando Jesus foi preso, Pedro seguiu de longe. Ao ser reconhecido no pátio, temeu pela própria vida e o negou 3 vezes, exatamente como Jesus havia dito. Ao ouvir o galo cantar, chorou amargamente. Mesmo assim, não foi rejeitado. Depois da ressurreição, Jesus o chamou à beira do mar e perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Com cada resposta afirmativa, Jesus restaurou sua confiança e reafirmou seu chamado. No dia de Pentecostes, Pedro foi cheio do Espírito Santo e pregou com tanta autoridade que 3.000 pessoas se converteram em um único dia. O homem que falhou tornou-se uma das colunas da igreja. Davi era chamado de homem segundo o coração de Deus, mas também cometeu erros graves. Cometeu adultério com Batseba. Para encobrir o pecado, mandou colocar seu marido Urias na linha de frente da batalha para que fosse morto. Quando o profeta Natão o confrontou, Davi se arrependeu profundamente, clamando: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não retires de mim o teu Espírito Santo. E Deus o perdoou. O Espírito não se afastou dele, e Davi continuou sendo usado para liderar Israel e escrever salmos que até hoje inspiram e restauram vidas. Mateus era cobrador de impostos, uma profissão mal vista, associada à corrupção e exploração. Trabalhava para o Império Romano, muitas vezes cobrando além do necessário para enriquecer. Mas,
Um dia, Jesus passou por sua coletoria e disse: "Segue-me." Imediatamente, Mateus deixou tudo para trás. O homem que vivia para o lucro passou a viver para o reino. Mais tarde, escreveu o evangelho que leva seu nome, revelando detalhes preciosos sobre a vida de Cristo. Essas histórias mostram que Deus não escolhe os perfeitos, Ele aperfeiçoa os escolhidos. É o poder do Espírito Santo que nos transforma de dentro para fora. E a chave é entender que essa unção extraordinária é transferível. Ao longo da Bíblia, vemos a doutrina da imposição de mãos, um ato simbólico e espiritual, onde alguém já cheio do Espírito transmite unção e autoridade a outro. Foi assim com Moisés e Josué, com Elias e Eliseu, com Ananias e Paulo. O enchimento vem primeiro, a transformação vem depois. O poder de Deus não depende de já estarmos perfeitos para recebê-lo. Pelo contrário, é o poder de Deus que nos ajuda a viver em santidade. O Espírito Santo nos fortalece contra o pecado, acende o fogo e impulsiona o nosso espírito para mais perto de Deus. Estar cheio do poder de Deus muda nossa disposição interior. Passamos a resistir ao pecado porque adquirimos mais sabedoria, aprendendo a dizer não ao que nos afasta de Deus e sim ao que nos aproxima dele. Nisso se cumpre a Escritura: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Ser cheio do Espírito é sentir essa verdade arder dentro de si. É agradável e transformador. É matar a carne, acender o Espírito e viver para a glória de Deus. E você? Quanto conhecimento da palavra tem alimentado a sua fé? O quanto do que você sabe sobre Deus tem se transformado em manifestação do seu poder na sua vida? Lembre-se, conhecimento e manifestação sempre caminham juntos. Busque conhecer para manifestar. E permita que o Espírito Santo faça através de você aquilo que, sozinho, você jamais conseguiria. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer o poder de Deus. Quanto mais pessoas entenderem essa verdade, mais o mundo verá a manifestação do reino.